Coloque de pé, por gentileza, aí. Vamos estar nos colocando diante de Deus. Na realidade, nós já estamos diante dele. Vamos apenas estar entregando esse momento e entregando aí para que ele possa, de fato, fazer aquilo que ele precisa fazer aqui nessa manhã, que ele tome mesmo todo o domínio, toda a direção, todo o controle, e que ele ministre aos nossos corações aquilo que ele precisar falar. Amém? Pai, nós te somos gratos pelo cuidado, pelo amor, pela graça, pela certeza que o Senhor, que está conosco todos os dias, está conosco nesse momento aqui de manhã. E com certeza o Senhor tem uma direção, uma palavra, o Senhor tem com certeza algo a acrescentar nas nossas vidas. Papai amado, venha mesmo com toda a tua direção, venha mesmo, Senhor, e faça prevalecer a tua vontade sobre todas as outras, inclusive sobre a minha. Que a tua vontade, Senhor Deus poderoso, seja, papai querido, conhecida aqui nessa manhã. Nós entregamos nas tuas mãos cada vida que aqui está, nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, esse tempo e te pedimos, abra o nosso entendimento, ministra o nosso coração, fala conosco, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Pode tomar no seu lugar aí. Que bom, né? Graças a Deus estamos aqui. Nós vamos iniciar, eu acredito que no próximo domingo, mais uma série de estudos aí, sobre, com certeza, algo que o Senhor vai colocar nos nossos corações. Nós vamos fazer uma pausa aí em meio a esses estudos que estão tendo e eu quero fazer com mais frequência. Muitas vezes não dá certo, mas a gente precisa com mais frequência estar fazendo algumas reuniões, estar alinhando algumas coisas. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pelo fato de você estar aqui, por tudo que você tem feito em prol do reino. Que o Senhor te abençoe e que Ele possa, conforme só Ele sabe fazer, galardoar, né? Ele é um Deus que tem galardão, né? Há galardão para o teu trabalho. Então, que o Senhor te abençoe e muito obrigado por tudo que você, de alguma forma, tem contribuído para o ministério. Amados, eu queria pontuar algumas coisas que eu poderia aqui estar, com certeza, obrigado, querido, repartindo muitas coisas aqui, mas você já tem ouvido desde o altar aqui, nós precisamos só alinhar algumas coisas que são importantes para a gente não se perder, conforme você vai ver que aconteceu aqui na história. E muitas vezes, se a gente não se atentar para essas questões que são básicas, mas elas podem te dar um final diferente. Se eu não tomar um certo cuidado, o final pode ser que nem esse final aqui. E esse final aqui que nós vamos iniciar falando não é um final muito legal. Coloca aí para mim, por gentileza, Juízes, capítulo de número 8. Versículo 33 e versículo até 35. Quero fazer aqui uma pequena abertura. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Juízes capítulo 8, versículo 33. Você está comigo aí, amém? E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins e puseram a Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Amados, nós estamos diante de uma situação aqui que há
uma questão grave, principalmente para nós que fomos chamados para estar dominando e não sendo dominado. Então o inimigo aqui estava dominando sobre Israel. Os midianitas estavam aqui fazendo com que esse povo fosse aqui sucumbido, escravizado, sabe? O que é você plantar e não colher? Um direito seu, outro chega e se apodera dele. Outro está, na realidade, se beneficiando do suor do teu trabalho. Era o contexto aqui. Então Deus tem que levantar um homem. E Deus levanta esse homem, mas esse homem é um... Eu ia falar cagão, mas não vou. E ele estava ali, né? O medrosinho de Jesus. Eu sou menorzinho, minha família é mais pobre. E muitos crentes vivem isso. Mas você não é isso. Mas nós não somos isso. Mas só que o contexto é esse. E quando foi, de fato, Deus reverter o cenário e levantar alguém para mudar a situação, esse cara fala assim: olha, o que é feito dos teus sinais que nossos pais nos contaram? Ele está falando de uma paternidade lá atrás que viu milagres. Ele está falando assim que lá atrás os pais de Gideão e as paternidades que houveram viveram milagres, irmão. A Bíblia está recheada, repleta de milagres sobrenaturais que homens de Deus viveram. Mas em dado momento eles não estão vivendo. E esse cara fala: mas o que é feito daqueles sinais que nossos pais nos contaram? Então ele está aqui se identificando que lá atrás ele ouviu falar de milagres, ele ouviu falar de coisas maravilhosas, e Deus quer levantar então uma geração, e levanta um homem para trazer de volta o domínio que foi perdido, para trazer de volta aquilo que fora de alguma forma, sabe? E Deus então trabalha com Gideão, trabalha com Gideão, trabalha com Gideão, e ele com todo esse medo, essa questão toda que você conhece, ele se posiciona. E quando ele se posiciona, ele toma de volta, ele estabelece de novo, ele faz algo poderoso, irmãos, algo maravilhoso. Mas chega um determinado momento que começa a acontecer isso aqui. Capítulo 8. Capítulo 8 de Juízes, versículo de número 1. Deixa eu te colocar dentro de um contexto que nós precisamos ter preocupação e acender um alerta aqui. Porque Deus vai nos levar muito longe. Nós estamos apenas começando. Eu vou repetir. Deus vai nos levar muito longe. Nós estamos ainda começando. Mas a gente pode se perder se a gente não tomar esse cuidado aqui. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele, diga assim comigo, fortemente. E aqui, amado, ele tem que usar uma estratégia meio que política. E ele começa a falar para os caras: não, rapaz, o que sobra da colheita de vocês é muito maior do que a colheita. E ele começa ali a ter uma atitude que... E aí, aquela questão, se você for continuar lendo aqui, lá no final, né? No final do versículo 3, está dizendo assim: então a sua ira se abrandou para com ele quando falou essa palavra. Então ele teve que, tipo assim, ó, eu não faço parte dos 300, mas por que eu não faço? Por que eu não estou junto? Por que você também não me chamou? Por que você também não me envolveu? Querido, eu não estou preocupado na igreja com multidão. Mas eu estou preocupado com 300 alinhados dentro de uma mesma visão. Vocês entendem isso? Porque sempre vai ter pessoas querendo ajudar, mas que não bebem da mesma água que você bebe. Não estão, sabe? A pessoa quer ministrar na classe, mas ela não participa da doutrina, ela não participa do dia a dia da igreja. Irmãos, não vai acontecer isso. Se está acontecendo, vai ter que acabar. Porque se a pessoa não bebe água junto com o líder, ela não pode ministrar ninguém. Ela tem que estar no dia a dia, participando, sabe?
Como que é que desce as águas? Como que é que o ministério bebe água? Como que é a direção que Deus deu para o Gideão? Então 32 mil perde, 300 ganha. E eu quero ganhar. Mas aqui ele começa então, mas chega algo pior aqui. Eu quero fazer alusão, amados, e colocar você dentro de uma situação que Deus não fala, então o Senhor enviará o evangelista Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o Senhor enviará o mestre. Então o Senhor enviará o apóstolo antes do grande e terrível dia do Senhor, para converter coração de pais a filhos e coração de filhos a pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Não, Deus envia profeta. E profeta acerta fundamento. O profeta vai colocar em ordem fundamentos. Mas essa questão de coração de pais a filhos e coração de filhos ao pai, conversão, antes do grande e terrível dia do Senhor, eu quero mostrar para vocês a dificuldade dos dois lados. Diga comigo, tem dificuldade dos dois lados. É isso que eu quero trabalhar aqui. Que o Gideão aqui, ele, para ficar bem com os efraimitas aqui, ele teve que fazer um jogo de cintura aqui, ó. Que isso, rapaz, vocês ajudaram muito. Vocês foram tremendo. Vocês foram, querido, tem coisa que não tem como ser político. É sim, sim e não, não. Mas acontece que não é só isso. Se você ler o capítulo 8 como uma tarefa da sua casa, você vai ver que aí ele foi pedir ajuda. Por quê? Porque parte aqui é uma segunda luta, uma segunda guerra. Depois da guerra que teve aqui, os reis, ele vai no encalço de 2 reis aqui e tal, e pede em algum determinado momento ali, eles estão com o seu rebanho ali, estão com os seus liderados ali que precisam de alguma situação, e há impedimentos, há dificuldades, há pessoas que, sabe, contendem com o líder fortemente muitas vezes por não entender. Eu quero estar junto, mas por que eu não estou junto? Simplesmente porque você não tem a mesma visão, você não tem a mesma identidade ministerial. Mas agora vamos continuar aqui, o que acontece? 8:22. Bendito seja o nome do Senhor. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Parece crentez aqui, parece um negócio, nossa, que espiritual. Mas não é, ele está simplesmente deixando de ser paternidade. Ele está falando: Deus me livre, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero, sabe? E aí, por ele recusar uma paternidade, recusar converter coração de pais a filhos, irmãos, coração de filhos a pais, é conversão, é um negócio que muitas vezes é uma mudança total, sabe? E ele está falando aqui: olha, eu não quero que o Senhor domine sobre vós. E no tempo dos juízes era isso que acontecia, cada um fazia o que parecia mais reto. Então saía um, saía outro. O que acontece aqui? Quando fala morreu Gideão e o povo então se corrompeu de novo, morreu a visão, morreu a direção, morreu a paternidade. E os filhos começam a fazer de novo tudo o que acham que devem fazer, porque falta alguém que quer assumir a paternidade. Então há dificuldade. Por quê? Se você assume uma paternidade, muitas vezes você fala não. Aí os efraimitas vão: mas por que não? Quem está comigo? E o Gideão, ele se recusa. E mais uma vez então a igreja, mais uma vez então os filhos de Israel começam a padecer e começam a perder a identidade e começam a ser dominados novamente. Mas ali atrás eles estavam dominando. Ali atrás Deus estabeleceu de volta, Deus deu a direção, agora a vitória chegou. Só que agora não há uma manutenção da vitória. Querido, Deus tem vitória sobre vitória, bênção sobre bênção. Ele vai te enriquecer a cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Só que eu tenho que entender essa manutenção. E aqui não houve manutenção, aqui houve uma ruptura.
E tem que se começar tudo de novo. Quantos ministérios, irmãos, sai pastor, entra pastor, sai pastor, entra pastor, sai pastor, entra pastor, e a igreja tem 100 anos e não sai do lugar, porque faltou entender isso. Agora eu quero te posicionar de uma forma como que isso é poderoso quando você entende, quando eu entendo, quando nós entendemos. Que não importa se é 3, se é 10, não estou frisando 300 não, irmão. Mas acontece para a gente ter esse entendimento. Do coração de Gideão está nos 300, o coração dos 300 está no Gideão, a vitória é certa. Mas se tem 32, cada um acha que tem que fazer de um jeito, não chega em lugar nenhum. Pô, mas a igreja está cheia. Isso não me entusiasma. Entusiasmo é quando todos os ministérios têm o mesmo entendimento de uma visão. Uma visão. Isso faz diferença. Isso perpetua. Pastor, o Gideão sai, o propósito continua. A visão continua. Não tem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque se o coração do pai é do filho e o filho do pai, o filho sabe da sequência. Ele não vai buscar algo novo. Ele vai dar sequência naquilo que já é normal dentro do ministério. Agora, amados, olha que coisa difícil. Mas ao mesmo tempo pode se tornar fácil se a gente entender. Vai comigo, por gentileza, Gênesis. Capítulo 26. Amados, o ministério, ele pode enfrentar o problema que for. Ele vai vencer. Deixa eu falar para esse lado aqui. O ministério pode enfrentar o problema que for, ele vai vencer. Se eu entender isso. Porque problemas a gente vai ter. E vão ser muitos. Nós estamos passando num período que o princípio das dores vai se afunilar mais coisas. Por isso que eu estou querendo aqui dar para vocês um antídoto que pode te preservar do dia mau, que pode não levar o ministério de uma forma geral, porque eu vou passar, mas o ministério não vai passar. A visão tem que continuar. A visão tem que prosseguir. Mas aqui existe algo que queria passar para vocês, que é bem simples de entender e fácil até de te explicar. Porque aqui começa dizendo assim, capítulo 26, e havia fome na terra, diga comigo, além da primeira fome. Então, querido, problemas vão ter e vão se repetir sempre. Agora, como que eu vou lidar com eles? É o segredo. De eu não querer mais, ou de eu perseverar e falar, não, isso aí é só mais um trampolim que Deus está me dando para crescimento espiritual. Nós vamos vencer isso aí. E pode vir luta, irmão, pode vir urso, gigante, leão, que vai cair tudo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque vem fome, vem segunda fome, vem, sabe, primeira onda, segunda onda, vem. Querido, não importa o que vem, o importa como eu estou preparado para enfrentar. E aqui está dizendo isso, né? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi esse Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Eu vou te abençoar por causa do teu pai. Eu vou te abençoar por causa do teu pai. Agora faz assim. Não faz assim. Agora acompanha comigo aqui. Como foi isso? O Abrão, diga comigo assim, tinha um chamado. Muitos aqui têm. Eu também tenho. Mas mesmo tendo um chamado, quando ele começou a enfrentar os problemas,
ele tomou atitudes que não eram para ser tomadas. Ele se depara com a fome, a primeira. Ele se depara com os obstáculos que nós vamos enfrentar como ministério. Vai ter, irmão. Mas lá atrás, esse homem, ele tipo o que aconteceu no tempo dos juízes, ele começou a fazer o que parecia mais reto aos seus olhos. Tá tendo concordância com a esposa de coabitar com a escrava, vou coabitar com a escrava. Vamos descer para o Egito? Tá meio complicado aqui, vamos descer para o Egito, desce para o Egito. Eu tenho aqui o Eliezer aqui. Quem sabe não é por aqui o negócio? Mas não era. Então, querido, por isso que eu falo para você, existem dificuldades de entendimento muitas vezes. Mesmo você tendo um chamado. E esse homem desce, ele chega lá, ele sabe, essa mulher é muito bonita, se eu falar que vai ter problema, então vou falar que é minha irmã. Vocês estão, talvez até para me ensinar sobre isso. Mas acontece que até aqui, não tem muita milagre para contar, não tem muita boa história para contar. Tem um chamado. Só que eu ando sem filho. A esterilidade dentro da minha casa. Mas eu faço parte do ministério, eu tenho um chamado. Mas chega em determinado momento que alguma coisa muda. Porque ele começa a experimentar que daquele jeito não está funcionando. Então Deus chama ele. Talvez como chamou alguns para essa manhã aqui. E Deus fala, olha, o negócio é mais sério. Eu quero fazer um pacto com você. Você tem um chamado, mas você não tem uma aliança. E você precisa ter uma aliança. E Deus chama ele para uma aliança. Mesmo ele tendo um chamado. E o chamado... Mas Deus fala, agora não, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. Agora, olha que coisa, irmãos. Deus então pede para ele pegar lá os animais. Já falamos sobre isso aqui. Parte os animais no meio. E o judeu é muito comum fazer isso, né? Parte o animal no meio, começa a andar. Tipo o número 8 deitado ali. E vai. Eu tenho um pacto com você. O meu pacto contigo consiste nisso, 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 e nisso, e nisso. E o meu pacto contigo consiste nisso, 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 nisso. E o animal morto? O animal morto está dizendo assim, aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu não guardar o pacto que eu tenho contigo. É morte, irmão. Quebra de aliança, diga comigo, quebra de aliança gera morte. E sem aliança, você não sai do lugar. Eu tenho que entender cada chamado aqui como uma aliança ministerial. Se eu sou um diácono, mas eu não tenho aliança ministerial, eu vou perder meu tempo e eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu sou um salmista, se eu sou, sabe, da dança, se eu sou... eu estou na igreja, por que eu estou na igreja? Porque tem que estar na igreja, porque, sabe, é esquisito quando não está na igreja, mas eu tenho aliança com o ministério, de verdade. Se não tem, irmão, não sai do lugar. Agora, se tem aliança de verdade, quando é para rodear, rodeia, quando é para gritar, grita e a muralha cai. Mas a muralha não cai por cair. Ela cai dentro de uma aliança. E teve que fazer. Josué teve que circuncidar, cortar a carne do prepúcio. Sangrou. Ficaram no lugar até que sararam. Depois, todo mundo gritou, todo mundo viu o milagre. Querido, quando tem uma direção dessa, a muralha cai. É algo poderoso. Mas aqui eu quero avançar. Então, há um pacto agora e vem promessa. Ó, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho. Nossa. E vai nascer.
da sua própria esposa. O benefício disso, poderoso. Então agora ele tem um pacto. Ele começa a fazer a coisa que ele, diferente do que ele fazia. Ele corre, ele se apressa, ele vai lá, ele oferece sacrifício, ele vem, os anjos aparecem, ele vai lá e já prepara algo poderoso, chega ali, vai aquela coisa toda e vem. Só que tem um detalhe, o filho nasce, o pacto está estabelecido, aí chega um momento que Deus fala para ele: agora você vai pegar o teu Isaac e você vai fazer um sacrifício, você vai me oferecer ele lá no Monte Moriá. O que eu quero levar vocês a esse entendimento de paternidade e filiação. Bora, Isaac. Só que a hora que chega lá, irmão, assim como dentro de um ministério, os filhos questionam. Os efraimitas questionaram: por que eu não estou dentro? Por que eu não fui junto? Por que você não me chamou? Não é diferente. Porque ali está dizendo claramente que Deus então mostra para ele, ele vai com seus moços ali, ele avista o local de longe, ele deixa os moços, vai ele e o moço lá, ele e o Isaac, e chega lá, ele corta a lenha, ele coloca o madeiro sobre o filho, para o filho carregar, que nem o pai lá na frente, o Deus coloca o madeiro sobre Jesus. Mas o Isaac tem que carregar o madeiro, tem que carregar a lenha. O pai corta a lenha, põe sobre o Isaac leva a carga do pai. Talvez não está entendendo, mas chega lá, tudo preparado, tudo certo. Mas o filho fala: pai, mas está mais ou menos certo, mas e cadê o cordeiro? Então, querido, questionamento sempre vai ter. Só que mesmo assim, capítulo 22 de Gênesis. Versículo 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Diga assim comigo: assim caminharam ambos juntos. Se não caminha junto, não chega, irmão. Se não caminha junto, não adianta ter ministério. Mesmo que não entenda, caminha junto. Está comigo? Não estou entendendo nada, mas eu estou caminhando junto, eu estou seguindo. Vamos ver no que isso vai dar. Vai dar em coisa boa. Porque aqui o Isaac entendeu? Porque a visão era do pai. Deus pediu para o pai. Mas o filho está envolvido na visão, no propósito. Mas só que o pai não pode poupar o filho. Senão não tem bênção. Só que muitas vezes, como o Gideão, pastores que é de alguma forma líderes de departamento, o cara não se enquadra, mas o cara é gente boa, de vez em quando paga um lanche para mim. Irmão, não existe isso. Tem que caminhar junto, tem que estar na visão, tem que estar na pegada, senão não vai funcionar. Caminharam juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Diga assim comigo: e amarrou a Isaac. Você consegue entender isso? Ele está vendo e o filho sabe o que vai acontecer ali, ou não? Está faltando o principal aqui, pai. E o senhor está me amarrando aqui como a oferta, como o sacrifício. Mas simplesmente ele podia ou não?
E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Você sabe o que é isso, irmão? Eu vou com você lá no 26 agora. Abraão me obedeceu. Diga assim comigo: mas o Isaac não entendeu. Mas para Abraão obedecer, o Isaac teve que se sujeitar. Só que quem foi o beneficiário lá na frente? O Isaac. Deus não deu, querido, nada da arca para os filhos de Noé. Eles podiam simplesmente falar assim: pai, o senhor está louco. Bateu o pneu, bateu a cabeça no tanque, fez alguma coisa que tinha tanque. Pirou de vez. Nem chove. Que negócio é esse de betuma, não betuma, é dessa Cássia e não sei o que mais, e não sei o querido. Muitas vezes é chato ser pai. Mas se não tiver essa questão de coração de pai para filho, coração de filho para pai, vem maldição. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração de pais aos seus filhos e o coração de filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque quando não há esse alinhamento, sabe, mesmo que você não entenda, obedece. Eu quero ver entender você sendo amarrado num local que alguém vai estar com um cutelo na mão assim. Você consegue entender? Mas o Isaac se beneficiou de uma grande bênção lá na frente. Ó, por causa do teu pai, eu vou te abençoar. Teu pai me obedeceu. Ele falou: eu sei. O pai obedeceu, querido, mas o filho não funciona. Quem está entendendo? Agora, tudo isso, irmão, está dentro de uma aliança. O que eu quero dizer para vocês aqui? Para líderes. Irmão, muitas vezes a gente sofre dentro do ministério porque arruma jeitinho. Então eu quero que dentro dos departamentos, os diáconos que não tiveram aliança, vão para sentar e falar: olha, a gente vai ver se realmente é isso que você quer mesmo. Os salmistas, é a mesma coisa, irmão. Porque eu quero chegar lá na frente. Eu não quero ficar brincando aqui. É gostoso você estar aqui, receber uma palavra, é segunda, terça, quarta, quinta, depois você volta domingo e escuta outra palavra. Aí no domingo, se eu não for, alguém faz. Não, irmão, eu tenho ou não tenho aliança. E se eu tenho aliança, eu me sacrifico. Agora, o mínimo, muitas vezes que você não pode, eu não vou poder algumas vezes, é dizer assim: olha, esse domingo, que nem aconteceu com alguns irmãos aqui, ó, eu não vou poder devido a isso, mas pode contar comigo no próximo. Mas tem pessoa que você não pode contar com ela nunca. Mas né, tem um chamado. Mas não adianta ter chamado e não ter aliança. Está comigo? Outra coisa importante. Nós temos que estabelecer líderes e liderados. Por exemplo, eu não vou estar aqui, querido, não vou te enganar, em toda a programação da igreja. Não vou. Mas eu sou o líder do louvor. Eu sou o líder dos diáconos. Agora, como que é que isso chega lá? Se está caminhando junto, ouve que está saindo. Ouve a direção que Deus está dando. Agora, quando não está acontecendo isso, irmão, pelo amor de Deus. Agora, quando o louvor se torna independente, o diaconato se torna independente, não chega em lugar nenhum, irmão. Porque tudo é corporativo, é corpo. Um cabeça, Cristo. Mas ele dá uma direção, e essa direção é geral, que nem os jovens. Eu não preciso estar aqui todo culto de jovens, nem vou estar.
Mas o líder de jovens precisa estar aqui. Não no culto de jovens, nos outros cultos, para saber o que é que vai dar de alimento lá. O que eu recebi, isso vos ensinei. Não adianta eu dar aquilo que eu não recebo. Não adianta eu dar uma água. Eu vou buscar na internet uma água para os jovens. Irmão, não vai rolar. É a mesma fonte que o Gideão vai com os 300, que tem que... Quem está comigo? Mas eu gosto tanto do ministério do pastor David Leonardo, lá não sei da quanta. Eu gosto do ministério que ele vai congregar lá. Simples assim. A coisa só funciona assim, irmãos. Esse tempo atrás agora, pode falar o que for, mas se tem uma coisa que esse pessoal tem, é aliança. Me ligou um sujeito, me oferecendo 50 convites para ir ver a história do Edir Macedo, aleluia. O primeiro era para o cabelo. 50, irmão, ó, tá passando lá a história do homem lá e tal. Tenho 50 aqui, pastor, para a igreja. Então nós estamos fazendo o seguinte: cada igreja a gente está mandando 50 convites, e pai, coisa e tal. E eu, leão da montanha. Aí depois o cara não se conteve e veio de novo com a mesma proposta. Pastor, tem um convite aqui, pai, eu... Na terceira vez falei, querido, deixa eu te explicar para você. Cara, não dá, mano. A gente não... Tem outra visão, outro entendimento. Então, legal, obrigado aí. Que legal que você está... Só que para mim não vai dar e tal. Aí o cara começou a querer... Pai, não sei o que e tal. Aí a hora que eu falei, irmão, ó... Vê direito aí, vê direito, ora mais, vê se é isso mesmo que você quer para a tua vida. Aí o cara falou assim para mim, como diz o Edir Macedo, nós vamos arrebentar, e não sei o que, e pá, e tal. Quer dizer, o cara vestiu a camisa lá, irmão, porque é pá, e não sei o que. Aliança. Vai lá dentro do PT e fala mal de alguém do PT para um do PT. É sério, irmãos. Os caras defendem com unhas e dentes. Então, amado, o teu ministério é esse. Sabe, abraça. O teu ministério vai bem quando todo mundo entende que tem sacrifício, irmão. Tem Isaac para ser oferecido. Sabe, não é assim, ó, vai poderoso o que Deus vai fazer, e é. Mas diga assim, mas tem sacrifício. Tem que entregar muitas vezes. Sabe, eu quero ir muitas vezes. Irmãos, pensa que é fácil para mim. Não é fácil. Eu trabalho em Manaus, eu trabalho em Santarém, eu trabalho, sabe, em Macapá. Praticamente todos os domingos eu estou aqui. Mas era muito melhor eu sair de domingo para viajar. Porque segunda-feira eu já estava começando a trabalhar. Ou não? Só que para me sacrificar isso, irmãos, tem que ter uma aliança com Deus. Só que Deus, eu chego com pessoas em Manaus, segunda-feira vai chegar alguém de Manaus aí, que vai vir visitar a gente. Os representantes que moram em Manaus, moram lá. Você chega dentro das lojas lá, que nem eu fui com o pessoal da Polos agora, uns 20 dias atrás. O Périx, o Eduardinho. Os representantes de Manaus chegam nas mesmas lojas que eu atendo por aqui. Tem 80% dos produtos do Veronese lá e tem 20% dos caras de Manaus. E eu não sou melhor do que eles, irmão. E os caras moram lá. Você chega em Macapá, é a mesma coisa. Aí tem representante que fala, o negócio está difícil. Querido, viver com os midianitas, tomando o que é teu, é difícil, irmão. Mas quando você posiciona, a bênção corre até você e te alcança. Eu vou te abençoar, Isaac. E quando eu pedi para o teu pai algo lá, ele te envolveu, ele colocou uma carga para você carregar, o teu pai não te poupou. Teu pai não te poupou de uma carga, o teu pai não te poupou de um sacrifício, o teu pai te fez ir até as últimas consequências, talvez você não gostou. Mas o teu pai fez você ir e fazer o que tinha que ser feito. Querido, muitas vezes
Se dentro dos ministérios não tiver seriedade de colocar a coisa em ordem, nós vamos ficar brincando aqui de igreja. E eu não quero brincar, irmão, eu quero romper. Eu quero, sabe, vencer. Quero chegar lá na frente. Vocês estão comigo? É por isso que... Vou ficar quieto aqui. É por isso que eu não me entusiasmo com 32 mil. Mas eu valorizo os 300. Então, quem é o 300 dentro do louvor? Quem que é os 300 dentro do diaconato? Quem que é os 300 dentro da dança? Quem que é os 300 dentro desse ministério? Quem que é os 300 do ministério infantil? Se não faz parte dos 300, irmão, Deus faz assim. Pastor, é duro. Claro que é. Ou tem aliança, ou senta, irmão. Não tem problema nenhum ficar sentado aí ouvindo. 32 mil. Mas os 300 bebe água junto. Os 300 está junto. Os 300 se envolve. Os 300, como Isaac, caminha junto com o pai. E aí chega e recebe a bênção, recebe o milagre. Então eu queria aqui, irmão, de uma forma prática agora, dizer para vocês assim, ó. Eu tenho no meu coração que tem muitas pessoas, muitas. Isso Deus não mostrou, já falou, que vão chegar aqui. Mas muitas. É mais do que você está pensando. Só que do jeito que vão chegar, vão sair. Isso todo lugar acontece. Mas agora, querido, como líder de ministério que você tem aí, uma carga, tem uma lenha que eu coloco para você carregar. Porque ai daquele que acha que carrega tudo, que tem ministério aqui em Votuporanga mesmo, que é a... Meu Deus. Se a pastora não estiver no louvor, se ela não estiver na intercessão, se ela não estiver nisso, naquilo, parece que ela vai perder aquilo. Irmão, eu quase me perdi por causa disso. Querido, não tem como você segurar tudo. É uma coisa que eu não me cobro. Pastor, tem pessoa lá que está querendo... o senhor vai visitar lá. Não vou. Porque a minha função é isso que eu estou fazendo aqui, é fundamento, irmão. Tem pastores. Agora, qualquer que me chamar e falar, pastor, eu precisava que o senhor fosse lá na minha casa, eu vou. Mas ir por casa, visitando, que nem uma vez chegou uma abençoada falando assim, pastor, o senhor podia fazer o seguinte, o senhor veio aqui hoje, né? O senhor ir, né, de tanto em tanto tempo, o senhor vinha aqui de novo e tal. Eu falei, não, que legal, irmão, a tua proposta é legal. Ó, eu tenho culto, tinha 3 cultos por semana, tem culto esse dia, esse e esse, né? Depois sobra 3 dias na semana, porque eu preciso pelo menos um dia para minha família, né? Então vamos fazer um rodízio então. Vou voltar aqui daqui 1 ano. Aí você vai reclamar, pô, você vem de ano em ano aqui. Querido, esse negócio do pastor ter que ir lá e, irmãzinho, como é que tá? Por quê? É pessoas que não têm aliança, quer que o pastor vai lá e fica, por que o senhor não, se eu tivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Irmão, quem tem aliança não vive bênção, quem tem aliança vive céus abertos. Quem tem aliança, irmão, vê as muralhas cair. É lógico que uma hora ou outra eu vou precisar que alguém vai me visitar. Mas aí, sabe, dá o grito, pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Eu vou. Agora, eu me cobrar, porque aquele casal, aquela irmãozinha, aquele não está vindo mais porque ninguém foi atrás deles. Não, irmão, porque não é do ministério. Não me cobro por isso. Mas agora, amados, o que nós precisamos entender aqui? Que nós temos que ser uma igreja que inclui pessoas, sim. Desde que as pessoas que venham para cá entendam sobre isso. Chamado e aliança. Estava falando agora há pouco, né? Eu recebi pessoas no altar num domingo e depois nunca mais vi. Até para receber, irmão, você tem que tomar cuidado.
Porque muitas vezes a pessoa tem uma aliança em outro ministério, mas está com um problema lá. Então você tem que ser um elo de fazer o seguinte: faz favor aqui, querido, você é uma bênção, eu sei que você tem um chamado tremendo, eu vou te ajudar a se reconciliar com o teu pastor, que você é de lá. Porque senão vai vir aqui como 32 mil, vai ficar aí, depois vai falar, pô, a igreja não é legal. A igreja não é legal não, querido. Não é aqui o teu lugar, você não tem... Quem está comigo? Então a gente tem que incluir pessoas dentro da visão, dentro do ministério, dentro do que é de fato. Ó, aqui, ó, tem, pastor, por que o senhor não faz um não sei o que lá no cenáculo, assim, porque Deus não mandou. Sabe, tem muita coisa, tem tantas pessoas que querem fazer tantas coisas. Mas você já pensou se o Gideão ali, que nem os efraimitas, quer também participar, os outros querem participar, sim, mas Deus não mandou fazer aquilo, irmão. Aí vão agradar os efraimitas. Eu vou dar uma politicagem aqui. Não, irmão. A gente vai falar a verdade. A gente vai incluir, vai abraçar. Agora, se quer ver uma coisa que a gente tem que tomar cuidado? Tem que ganhar almas. Provérbios 11:13, quem ganha almas é sábio. Aí você traz e implanta visão. Esse negócio de ficar trazendo pessoas de outro ministério para cá, querido, isso não me... É lógico que tem pessoas, tem casos e casos, que realmente entendeu que não tem jeito mesmo de caminhar ali e tal, entende, chega aqui, é uma bênção. Tem, irmão, não estou falando que não tem. Mas eu estou falando, via de regra, o correto é você ganhar almas. Pessoas que precisam de aceitar Jesus, porque a pessoa vem, batiza, acompanha a escola dominical, está no dia a dia no culto, então tem a visão ministerial. Vai assumir um ministério, a pessoa caminha junto, por quê? Porque ela sabe qual é a palavra que tem saído do altar. Quantas vezes aconteceu isso aqui? Várias vezes. Pessoas começam a fugir do culto e ministrar, fugir do culto e ministrar com casais. Querido, olha o que aconteceu com os caras que ministravam casais aqui. Separados, 90%. Arrebentados. Por quê? Porque dava o que não recebia. Cortava a volta, ia lá para o fundo na Rua Amazonas, vamos ministrar casais, mas não está bebendo da mesma água. Fala assim para o seu irmão assim, está difícil, mas é verdade. Deixa eu ver se amansa um pouco aqui. Deixa eu passar algo para vocês, irmãos. O pastor Marcos. Queridos, qualquer coisa que o pastor Marcos, é assim, é assim, é assim. Se der errado depois, eu vou ter com ele. Mas, amados, tem pessoas aqui que não respeitam o pastor Marcos. O pastor Marcos é o vice-presidente da igreja. Então ele falou, irmão, faz. A não ser que ele falar para você adorar a Aparecida. Aí não, irmão. Virar torcedor do Corinthians. Aí também não. Entendeu? Mas aí já é forçar a barra. Né? Mas, amados, ele é uma autoridade. Ele recebeu uma direção para estar cuidando dessa parte pastoral. Então a gente vai, sabe, tem muitas coisas assim, que nem esses dias teve um aqui. Tem muitas vezes que você vai falar não, a questão, por exemplo, de trocar a mesa de som lá, um exemplo. Eu vi a fisionomia. Mas eu entendo o papel de filho, eu também sou filho, em outro contexto. E nem sempre eu entendo, mas eu obedeço. E não estou dizendo que não obedeceram, não é isso. Eu só estou dizendo que é complicada essa questão de você entender essa conversão. Porque muitas vezes parece assim, pô, tira essa e põe esse. Irmão, altar é consagrado. Não tira a peça e põe peça. E se eu não sei a origem da peça, eu tenho que ter um contrato, alguma coisa que me dá uma legalidade sobre aquilo, que nem nós fizemos. Você está numa casa, você tem um contrato de aluguel, o período que você tem contrato de aluguel, ali você faz o que você quer. Porque você tem um direito legal, adquirido por lei. Agora, se você está num local que você não tem autoridade nenhuma ali, você não pode consagrar, você não pode fazer nada. Então tem coisa assim, faz um contrato de aluguel.
Nesse período, aí o que acontece? Senhor, eu te peço perdão por qualquer uso que esse equipamento aqui foi feito para o reino das trevas, se isso aqui tocou em baile, se isso aqui fez isso, fez aquilo outro. Senhor, nesse período que está aqui dentro da tua casa, por força de contrato, nós oferecemos isso para o Senhor. Nós vamos fazer isso para o louvor da tua glória. E nós queremos fazer mais. Quando nós vamos devolver, nós vamos fazer uma oração aqui para que... É diferente. Então tem coisa, irmão, que aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrumar esse altar aqui e vai ficar. Não põe para lá, põe para cá, não. Vai ficar quietinho ali. Vamos organizar. Não está bagunçado, não. É o que eu estou te falando. O cuidado, irmão, não é simplesmente aqui, eu chego de qualquer jeito, vou subindo no altar. Irmão, a gente tem que entender o que é altar. A gente tem que dar uma lidinha na história de usar e usar de mais temor. Porque usar simplesmente pôs a mão onde não era para pôr. Ele só foi fulminado. Então, querido, é muito sério. Então, tem muitas coisas aqui que a gente percebe que para não virar, tá uma benção, irmão. Não estou falando que tá ruim, não. Mas para ter manutenção, tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado dentro dos ministérios. Cuidado com a casa do Senhor. Cuidado com o templo. Amar esse lugar aqui de todo o coração. Só funciona assim. Você quer ver como que é essa questão? Isso é corriqueiro já. Mas eu vou caminhar para o encerramento. Estava havendo fome. Estava havendo dominação dos midianitas. No tempo de Gideão. E veio essa questão e foi tudo restabelecido. Muitas vezes o cenário, irmão, ele é um cenário triste, é um cenário igual aqui. Coloca de novo aí. Pela 500ª vez. 2 Crônicas 29. Depois deixa eu passar meio na prática aqui, senão vai ficar muito teórico. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Eles disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Diga comigo assim: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Olha que coisa séria, irmão. Tem um cenário. Aí uma paternidade enxerga e Deus coloca alguma coisa dentro do coração. Ó, falta aliança, falta um concerto, falta um pacto. É o que Deus fez com Abraão, um pacto. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança, que façamos um pacto, para que se desvie. Versículo 11: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros. Então, amados, nós já lemos isso aqui, não vou ler. Aí os levitas entraram e fizeram isso, os sacerdotes fizeram aquilo, aí todo o povo veio e colocou. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos?
É o que acontece dentro de um ministério. É o coração, é algo que Deus coloca no coração de um pai, transmite para os filhos. E os filhos se levantam e executam. Pastor, o que é que tem que ser feito, irmãos? Se eu estou servindo dentro de qualquer ministério, mas eu não estou servindo de todo o meu coração, não vou receber bênção. E eu vou cansar. Vai se tornar cansativo, De Paulo. Nossa, os caras me chamando de novo para arrumar isso. Me chamando de novo para fazer aquilo. Me chamando de novo. Querido, se não tem aliança com o ministério, é pesado. Se tem aliança, é privilégio oferecer meu Isaac. Porque eu sei que eu estou oferecendo para Deus e não para homem. E o galardão vem dele. Agora, se eu não entendo isso como algo sim, sabe? Se está tendo uma cobrança nesse sentido, é porque Deus quer te dar além daquilo que você já tem recebido. Mas para isso, agora me tem vindo no coração que façamos um pacto. Aí, ele adere ao pacto, ele adere ao pacto, ele adere ao pacto, ele adere ao pacto. É o que vai a seguir aí no 12, no 16, no 28, que vem 12. Então se levantaram os levitas, e vamos colocar em ordem. Aí o coração do Ezequias passou para os levitas. Aí o coração, você vai no 16, aí o coração o que Deus colocou no coração dele, passou para os... E os sacerdotes se moveram. Mas estava no coração de quem? E foi passando para o coração dos outros. Todo mundo se levantaram. Aqui vem os montões de Ezequias, aqui começa a sobrar, aqui tudo que eles fazem prospera. Aqui, querido, é o que Deus tem para a igreja. Deus não tem outra coisa para você e para mim. Deus tem bênção, bênção, bênção e bênção. Deixa eu passar algo para vocês agora. Eu já falei umas 10 vezes, deixa eu passar e não passei. Faz parte do pacote. Nós vamos acertar o cenáculo. O cenáculo. De uma forma, irmãos, que a gente consiga, sabe? Porque o cenáculo para nós, pode colocar isso no meu coração. Pode pôr a parte na minha conta aí. É ridículo. É algo assim, a gente ter uma estrutura daquela e fazer o que a gente faz ali. É vergonhoso. Quantas igrejas não queria ter uma estrutura daquela? Então a gente precisa colocar os nossos olhos ali, se atentar com o mundo. Ali não é para jogar bola, irmãos, faz parte de jogar bola. Mas o cenáculo não é ali. Ah, pastor, por que não coloca uma piscina? Não coloca... Por que não coloca você de joelho lá para você? Esse da piscina pode ter certeza, o dia que precisa lavar lá não vai. Você vai colocar você na linha. Irmãos, dá para fazer muita coisa ali. Então a igreja não é só aqui. Agora, amados, nós temos que amar aquele lugar. E começar, que nem eu ganhei, vamos dizer assim, poltrona, várias coisas aqui. No dia 5, agora nós vamos ter um almoço lá, para pegar assim, coisa de custo mesmo, custo de indústria, né? Agora de repente, eu trabalho com confecção, eu trabalho com não sei o que, irmão, de vez em quando vamos fazer alguma coisa lá, sabe? Nós não vamos fazer barganha, não vamos fazer brechó, irmão, a igreja é dízimos e ofertas, não é vender de pizza, não creio em nada dessas coisas. Mas como eu tenho algumas coisas, eu vou lá. E o custo que arrecadar ali, vamos investir ali mais, sabe, acertar lá, você vê, tá colocando o portão eletrônico lá, né? Vamos colocar mais lá, raspa de asfalto, vamos arrumar a estrutura, para quê? Para fazer evento para jovens, para fazer evento para casais, dá para fazer muita coisa, vamos fazer. Irmão, eu estou falando sobre isso tem 10 anos já, nunca consegui fazer. Teve uns 2 irmãos que se levantou, depois, talvez eu também não fui muito no Moriá aí, mas tem que fazer lá, tipo assim, festa das nações. Vamos fazer lá alguma coisa típica lá. Arrecadou o quê, pastor? Arrecadou, manda para missões. Vamos fazer lá, sabe? Uma semana missionária. Dá para fazer muita coisa. Agora só dá para fazer muita coisa, diga assim, se eu for os 300 e não os 32 mil. Eu tenho que ter uma aliança, irmão, que eu entenda que o ministério vai crescer à medida que eu estiver disposto a ser o Isaac. Porque senão você está pensando que é para você oferecer o teu Isaac, né?
À medida que eu sou o Isaac, eu me sacrifico pela obra. Eu me dou pela obra. Ó, é isso a direção? Pode contar comigo. Irmão, tem muitas pessoas que são uma bênção demais. Eu não estou falando isso aqui porque o pastor está tudo... Não, irmão, a igreja é uma bênção. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente acha que está tudo certo, está tudo bom, né? Mas Deus tem mais para nós. Fica de pé. Eu quero orar, mas eu quero deixar na prática isso para vocês. Está sendo gravado. Eu queria, na realidade, agora não estou fazendo um pedido. Eu estou dando uma ordem. Dentro dos ministérios, a pessoa não se enquadra. Sabe, uma escola dominical eu não posso, mas todas. Eu não posso, mas todos. Eu não posso vir numa reunião de diácono, eu não posso vir numa escala, eu também não posso. Mas eu quero pedir como uma ordem. Eu queria que cada líder de departamento estivesse se reunindo com seus liderados e colocando: irmão, você está disposto a ter uma aliança? Nós precisamos de uma aliança dentro dos ministérios. Não, eu não estou pronto para essa aliança, então. Fica sentadinho ali no banco por enquanto. Quando você entender que tem realmente como você ter uma aliança. Pastor, mas vai reduzir. Mas é para reduzir mesmo, irmão. De 32 veio para 300. Porque se não for assim, irmão, a gente vai aceitar de qualquer jeito. De qualquer jeito não funciona. Eu estava no Rio de Janeiro levando uma Kombi com o Mazon. Pelo amor de Deus, não estou falando que vamos chegar nesse nível. Mas também não estou falando que é errado, não. Todo final do ano, o escultor passa um relatório para cada um dos membros. Olha que coisa séria. Chega no final do ano, ele entrega um relatório na mão do Salvador. Salvador, você está concordando? Você está disposto a continuar junto com a gente, seguindo isso? Tá? Você está disposto a renovar a tua aliança com o ministério? Tem alguma coisa que está... Simplesmente, irmão, então eu te abençoo para você ir para um lugar que você vai... É duro isso. Mas é assim que funciona, irmãos. Eu preciso ter o ministério como uma aliança. Porque o Senhor se lembra de quem tem aliança. Quando tem aliança, até passa 100 gerações e o Senhor fala, tem uma aliança ali, tem uma aliança, tem uma aliança, tem uma aliança. E dentro dessa aliança, eu não vou terminar não. Eu queria. Gênesis 17. É 2 minutos. Versículo 4. Depois que Deus passou entre as partes. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Quanto a mim, eis o meu pacto contigo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo.
para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu, porém, guardarás o meu pacto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Diga assim comigo: que todo macho será circuncidado. Versículo 11. O filho de 8 dias, pois, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso vos será por sinal do concerto entre mim e vós. Deixa eu passar aqui para vocês, irmãos, para a gente orar. Sabe o que aconteceu com Josué antes de cair as muralhas? Ele teve que fazer uma circuncisão, ele teve que cortar a carne. Cortar a carne, irmão, aqui, é lógico que você vai para Paulo, Romano, você vai... A circuncisão nossa agora, ela não é externa, ela é interna, é coração. Deuteronômio 10, versículo 10 a 20. Mas, querido, cortar a carne é muitas vezes isso, é algo que vai sangrar, algo que vai doer, algo que vai contra a tua vontade, contra a minha vontade. Mas Deus está falando para Abraão: Abraão, você tem que marcar, tem que ter a tua marca, tem que circuncidar, cortar a carne. Carne, irmão, fala da nossa natureza, que muitas vezes você pensa que eu não quero ir pescar, você pensa que eu não quero ir fazer outra coisa, mas se eu tenho aliança, irmão, eu vou pescar. Tem tempo para pescar, tem tempo para jogar bola, tem tempo para andar de bicicleta, tem tempo, mas no dia que eu tenho compromisso no ministério, eu tenho que estar no compromisso. Pai, eu quero te agradecer e quero te louvar, porque eu sei que existem filhos abençoados aqui. Existem pessoas, ó Deus poderoso, que têm pago um preço para estar no teu altar. Tem pessoas, ó Deus poderoso, que abrem mão de tantas coisas para te servir. Mas tem pessoas também, ó Pai, que precisam ser alinhadas e valorizar a oportunidade. Senhor, não é se torna peso, a visão está errada. Se torna, Senhor Deus poderoso, algo que eu faço, Senhor Deus, ó Pai, arrastado, mas o meu coração está em outras coisas, eu tenho que rever se eu tenho ou não uma aliança contigo. Senhor, não é, ó Pai querido, outra coisa a não ser privilégio te servir. Privilégio estar arrolado entre aqueles que foram chamados para estar, ó Pai querido, servindo ao reino eterno de um Deus todo-poderoso. Senhor, eu faço isso de todo o coração, Pai, então há galardão. Mas se eu faço isso, Senhor Deus poderoso, Papai amado, como diz a Tua palavra, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Pai, longe de nós o relaxo, longe de nós o fazer de qualquer forma, mas Pai, que haja plenitude, que haja excelência, que haja, ó Pai querido, de fato, Senhor Deus poderoso, de volta coração em tudo que formos fazer. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Senhor, nos dá, papai querido, de volta esse coração na tua obra, na tua casa, no teu reino. Nos ajuda, nos abençoa, Pai. Oh Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, nos mostra os 300, Pai. Nos mostra os 300, Senhor. Nós precisamos, ó Pai querido, desses 300, Pai. Porque eles, com certeza, nos faz, ó Pai querido, vitoriosos em qualquer luta, em qualquer batalha, em qualquer que seja a adversidade. Nós iremos prevalecer com esses 300. Nos ajuda, nos abençoe, Pai. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. E em nome de Jesus, alinha os ministérios ao centro da tua vontade. Nós abençoamos a tua igreja, Senhor, com todas as sortes de bênçãos,
no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Eu sei que não é muito legal, né? Mas cortar a carne é isso. O Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória. Eu vou conversar com os líderes de departamento depois. E esse negócio é sério, irmãos. Não é brinquedo, não. A gente vai levar a coisa a sério. Amém? Deus te abençoe.